Padre Pio uma vez disse algo que fez um homem tremer no confessionário. O pecado que mais condena não é o que faz cair, mas o que ensina a conviver com a queda. Essa frase surgiu quando perguntaram ao santo: o marido que trai tem salvação? A resposta não foi imediata. Houve um silêncio pesado. Padre Pio não falou primeiro da traição, mas da alma dividida. Ele revelou que existem pecados que não apenas ferem, eles educam o coração a mentir para Deus. E quando a mentira se torna hábito, o perigo já não está no erro, mas em viver confortável dentro dele. O que o santo disse a seguir não consola, mas pode salvar. O santo explicou que a traição raramente acontece de forma repentina. Ela começa quando o homem permite que o desejo converse com a desculpa. Primeiro vem o pensamento escondido, depois a conversa inofensiva, depois o segredo protegido. Quando o corpo cai, o coração já caiu há muito tempo. Por isso ele dizia que o maior perigo não é a queda, mas o hábito de viver dividido. Segundo o que ele via no confessionário, muitos maridos continuavam rezando, trabalhando, frequentando a igreja, mas levavam dentro de si uma vida paralela. Aos olhos dos outros, eram homens corretos. Diante de Deus, estavam fragmentados. Falavam uma coisa no altar e viviam outra no silêncio. Essa divisão interior criava uma ferida profunda, a perda da verdade consigo mesmo. O estigmatizado alertava que a consciência não se cala de uma vez. Ela vai sendo abafada aos poucos. No início, acusa, depois, cansa. E quando cansa, o homem começa a confundir paz com anestesia espiritual. Ele já não sente culpa, não porque venceu o pecado, mas porque se acostumou a ele. Continua vivendo normalmente, mas espiritualmente vai se afastando da luz. Em visões espirituais, ele via essas almas presas por correntes invisíveis. Não eram correntes impostas como castigo, mas formadas por escolhas repetidas. Cada traição não confessada, cada justificativa interior, cada Deus entende, reforçava os elos. O pecado deixava de ser um erro e passava a ser um território protegido. Havia algo ainda mais grave. Ele via que o adultério vivido em segredo nunca ficava contido no próprio homem. Ele contaminava o lar, enfraquecia a oração da casa, rompia silenciosamente a autoridade moral do pai. Mesmo quando a esposa não sabia, algo se quebrava no plano espiritual. O lar permanecia de pé, mas rachado por dentro. Muitos perguntavam se as boas obras não compensariam isso. Se o trabalho, a caridade, a oração não seriam suficientes. A resposta era clara. Deus vê tudo, mas não negocia a verdade. A oração feita sem arrependimento não apaga a traição. Pelo contrário, ela evidencia o contraste entre o que se diz e o que se vive. A revelação era dura. O pecado que mais enfraquece a alma é aquele que ensina a conviver com a própria mentira. Quando o homem organiza a vida para proteger o erro, ele já não luta, ele administra o pecado. E nesse ponto, a queda deixa de ser acidente e passa a ser escolha silenciosa. Mas ainda havia esperança. Enquanto a consciência ainda incomoda, a graça ainda chama. O problema não é ter caído. O problema é aprender a chamar a queda de normalidade. O ponto central que o santo insistia em revelar era este. A misericórdia existe, mas ela não convive com a mentira protegida. A salvação não é negada ao marido que trai. Ela é recusada por quem não quer abandonar a traição. Por isso, ele dizia que a pergunta correta não é se há perdão,
mas se a verdade inteira diante de Deus. Havia homens que se ajoelhavam no confessionário, choravam, prometiam mudança, mas saíam decididos a preservar o caminho do erro. Cortavam a culpa, mas não cortavam o vínculo. Para o santo, esse arrependimento era incompleto, não porque faltassem lágrimas, mas porque faltava ruptura. A graça tocava, mas não encontrava espaço para permanecer. Ele via duas atitudes muito diferentes. Alguns aceitavam perder algo nesta vida para não perder tudo na outra. Rompiam contatos, enfrentavam a vergonha, reconstruíam o que era possível, suportavam a humilhação de recomeçar. Outros queriam o perdão sem a cruz. Queriam misericórdia sem mudança, absolvição sem consequência. E isso, segundo ele, era impossível. O que mais o impressionava era perceber como o pecado cria refúgio. Enquanto a traição for vista como escape, alívio ou direito escondido, o coração continuará dividido. E um coração dividido não suporta o encontro com a verdade eterna, não por castigo imposto, mas por incoerência interior. A alma não aguenta sustentar duas vidas diante de uma única luz. O santo alertava que muitos confundem a paciência de Deus com aprovação. Deus espera, chama, insiste, mas não legitima a mentira. A graça bate a porta repetidas vezes, mas chega um momento em que a própria alma se fecha. Não porque Deus desistiu, mas porque o homem decidiu continuar igual. E aqui, ele dizia algo que feria profundamente. Há quem perca a alma, não por ter traído, mas por ter se recusado a abandonar a traição quando ainda havia tempo. Porque abandonar dói, exige coragem, exige aceitar consequências, exige deixar morrer a imagem confortável que se construiu de si mesmo. Mas era exatamente nesse ponto que a salvação se tornava possível. Quando o homem aceitava morrer para a vida dupla, algo novo podia nascer. A vergonha assumida com verdade se transformava em remédio. A dor da conversão curava mais do que anos de oração fingida. Ele repetia que Deus não pede perfeição imediata, pede decisão, pede luta real, pede um coração que, mesmo fraco, escolhe a verdade. Quem luta cai, mas se levanta. Quem administra o pecado cai e permanece no chão. E então vinha a advertência final que deixava todos inquietos. Algo que ele dizia olhando nos olhos em silêncio, como quem entrega a última chance. Foi então que Padre Pio deu a resposta que poucos suportavam ouvir. Ele disse que o marido que trai pode ser salvo, se aceitar morrer para a vida dupla. Não se trata de palavras duras, mas de verdade espiritual. Deus não fecha a porta ao pecador. É o pecador que muitas vezes se recusa a atravessá-la, porque isso exige renúncia concreta. O santo afirmava que no juízo a pergunta não será quantas vezes você caiu, mas quantas vezes escolheu permanecer caído. Ele via almas que não foram condenadas por um erro isolado, mas por protegerem o erro quando a graça chamava. A traição não abandonada se levantava como acusação silenciosa. Não gritava, apenas mostrava quem aquela alma havia se tornado. Ele dizia que muitos pedem perdão a Deus, mas não pedem a si mesmos a coragem de mudar. Querem misericórdia sem ruptura, absolvição sem consequência, salvação sem cruz. Mas a graça não se instala onde a mentira continua morando. Quando o pecado vira refúgio, Deus deixa de ser o centro e passa a ser um detalhe. Não porque ele se afaste, mas porque a alma escolhe outro Senhor. Em uma de suas visões mais duras,
O estigmatizado viu homens tentando se agarrar às próprias boas obras no instante da morte. Eu rezei, eu trabalhei, eu ajudei. Mas a vida dividida se erguia como espelho. A eternidade não aceita divisão, não aceita negociações tardias, aceita apenas a verdade inteira. E ainda assim, ele via esperança. Homens que traíram e um dia romperam, cortaram o pecado, enfrentaram a vergonha, reconstruíram o que foi possível, aceitaram perdas. Chegavam feridos, mas livres. Tinham perdido algo no mundo, mas tinham recuperado a integridade diante de Deus. O céu se abria não para quem nunca caiu, mas para quem não desistiu de lutar. Por isso, a resposta dura foi esta. E ela atravessa o tempo. Há salvação para o marido que trai, mas não para o marido que protege a traição. E o aviso final que ele deixava não era para assustar, mas para despertar. Deus perdoa o pecado confessado com dor, mas o pecado guardado se torna juiz. Se essa verdade tocou o seu coração, ou se você conhece alguém que precisa ouvi-la para salvar a própria família, deixe seu like agora. É assim que essa mensagem encontra quem precisa. E escreva essa frase nos comentários. Não para os outros verem, para você lembrar. Porque ainda há tempo, ainda há escolha, ainda há graça. Mas a porta da salvação não se abre com justificativas, ela se abre com verdade.